caso surpreendente. O Nate começa o vídeo dizendo que ele gostou de verdade dessa garota de branco e que ele vai tentar chamá-la pra sair. Ele fala que gostou da roupa dela e tenta se apresentar. E como ela não responde nada, ele pergunta se ela não vai dizer o nome pra ele. Mas ela diz que não tem tempo para garotinhos. Ele pergunta qual é o problema com ela. Ela diz que está indo encontrar o investidor dela e que não tem tempo para conversar. Ele pergunta o que ela faz e ela diz que faz muitas coisas. Ele pergunta se pode falar com ela rápido, mas ela diz que não tem tempo. Ela diz que a não ser que ele seja o investidor dela, ela não tem tempo. Ele fala que dependendo, ele também pode ser o investidor dela. Ela pergunta se ele está falando sério e já ele pergunta se ele pode falar com ela por um segundo. Então ela fala que tudo bem, mas que precisa ser rápido. Ele fala que o nome dele é Nate e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta se ela é dali, mas ela diz que não. Ele pergunta da onde ela é, mas ela diz que não é dali. Ele pergunta se ela não vai dizer da onde ela é e ela diz que não e fala que não tem tempo e que precisa encontrar o investidor dela. Ele pergunta se ele não pode ter o número dela e ela diz que não e fala que ele não vai ter o número dela. Ele deseja um bom dia e fala que ele espera que ela encontre a pessoa que ela está procurando. Ela fala que precisa chegar no lugar, mas que ela não sabe bem aonde é e ele pede para ela chegar mais perto dele. Ela fala que gostou do carro dele e ele pergunta do que mais ela gostou e ela fala que gostou do interior vermelho. Ela diz que precisa entrar nesse carro e fala que esqueceu de dar o número pra ele. Ele pergunta se agora ela vai dar o número pra ele e ela diz que vai. Ela pede a chave do carro e fala que vai dirigir. Ele pergunta se ela tá falando sério e diz que ele nem sabe se ela tem habilitação. Ela diz que tem habilitação e que ela vai colocar o número dela no telefone dele. E também diz que Deus trabalha de maneira misteriosa e que deve ter colocado ele no caminho dela para eles trabalharem juntos. O Nate pergunta se ela prefere sentar no banco do carona para eles continuarem a conversa e ela fala que vai ser melhor. Ele fala que ela está demais com essa roupa e pergunta se ela malha. E depois que ela diz que sim, ele pergunta se ela quer que ele abra a porta para ela e ela fala que seria bom. Ele pergunta se ela não conseguiria abrir sozinha, mas ela fala que ele precisa ser um cavalheiro. Ele fala que entende e diz que ela está certa. E dentro do carro, Nate pergunta o que ela quer fazer. E ela sugere o Steak 48, um dos restaurantes mais caros da cidade. Mas ele fala que ele tem uma cobertura uns 15 minutos dali e sugere ir pra lá. Ela pergunta se ele vai dar uma festa. Então ele fala que se ela quiser, eles dois sozinhos podem fazer uma festa lá. E como ela diz que primeiro ela quer ir no restaurante, o Nate insiste. Então, já sem paciência, ela fala que primeiro eles vão para o restaurante, depois falar de negócios e talvez depois ir para a casa dele. Mas depois que o Nate fala que sinceramente ele acha que eles não vão fazer nenhum tipo de negócio, ela xinga o Nate e fala que vai embora. Ele fala que ela é muito rude com as palavras e que não precisa disso. Ela fala que realmente está porque ele que se meteu nisso dizendo que ele poderia ser o investidor dela e que ela disse que ela não tinha tempo para garotinhos. Ele pergunta se ela sabe como ele chama pessoas que se comportam como ela e ela pergunta como. E depois que ele fala que ele chama de interesseira, ela fala que ela é interesseira. Ele fala que não entendeu e mais uma vez ela fala que é interesseira. Então ele diz que não dá pra acreditar. Ela diz que essa interesseira vai sair do carro dele e fala uma série de palavras pesadas que é melhor não traduzir. Holanda começa o vídeo dizendo que nós vamos descobrir o que essa garota tem pra dizer. Ele fala que ela é muito linda e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta pra onde ela vai. Ela fala que está vindo da casa do namorado dela, mas ele fala que perguntou pra onde ela vai. Então ela fala que está indo para o apartamento dela e ele fala que entende e pergunta se ela mora por ali. Ela diz que sim, ele fala que também e fala que nunca a viu por ali. Ela fala que pra ela tanto faz e ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que não se importa e ele pergunta o que isso significa. Ela fala que não se importa se ele a viu ou nunca a viu por ali. E ele fala que só está tentando conhecê-la. E como fica claro que ela não está demonstrando nenhum interesse, ele pergunta se ele não faz o tipo dela ou algo do tipo. E como ela diz que não, ele se despede e deseja para ela um ótimo dia.
Mas quando ela volta querendo falar com ele pergunta o que ela quer. Ela diz que achou que foi rude com ele, que ela está tendo um dia péssimo e que achou que deveria voltar para falar com ele. Ele pergunta se ela está tendo um dia difícil e ela diz que sim. Ele pergunta o que ele tem a ver com os problemas dela. Ela fala que sabe disso e que por isso resolveu voltar para pedir desculpas. Ele fala que está desculpada e ela começa a querer entrar no carro e ele pergunta o que ela está fazendo. Ela diz que ela pensou que ele quisesse conhecê-la. Ele fala que até queria, mas que ela foi muito rude com ele. E depois que ela fala que está tentando consertar o que ela fez, ele pergunta o que ela quer fazer. Ela fala que eles poderiam entrar no carro para conversar. Ele fala que na verdade ele estava indo almoçar agora e ela fala que pode com ele. Ele pergunta por que ele a levaria para almoçar, sendo que ela foi muito grosseira com ele. Ela diz que já admitiu que não deveria ter feito isso e que já pediu desculpas. Então ele fala para ela entrar para eles conversarem. E depois de algum tempo ali conversando com ela, nesse momento da conversa, o Landon fala que gostaria de ir com ela para um lugar mais reservado. Ela diz que vai depender dele e que ele vai ter que fazer por merecer. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Então ela diz que gostaria de fazer compras no shopping e pelo que deu para entender, o Landon que vai ter que pagar. Ele fala que não vai levá-la para o shopping e muito menos pagar as contas dela. Então ela pergunta se ele quer ou não quer sair com ela. Ele fala que isso até poderia acontecer, mas que ele não está entendendo porque eles estão falando de dinheiro. Ela pergunta como ela vai saber que ele não é um falido financeiramente e pergunta se ele está falido. Ele fala que não está falido, mas ela fala que está parecendo porque ele está fazendo questão de dinheiro. Ele fala que não tem a obrigação de gastar dinheiro com ela, já que ela não é a namorada dele. E deixa claro que ele não vai gastar o dinheiro dele e que se ela não estiver satisfeita, ela pode dar um fora do carro dele. Ela diz que sinceramente ela acha que isso não vai funcionar e pede desculpas por ter tomado o tempo dele. Ele fala que isso não vai funcionar porque ela é interesseira. Ela fala que ele está dizendo isso, mas que ele não a conhece. Mas ele diz que ela é interesseira. Onai aborda essa garota, mas ela diz pra ele não encostar no braço dela. Ele tenta pedir desculpas e em seguida pergunta o nome dela, mas ela diz que não. Mas assim que ela volta, ele pergunta o que aconteceu e já ela fala o nome pra ele. Ele pede pra que, por favor, ela não encoste no carro dele. E quando ela começa a se explicar, ele pede pra ela dar a volta. Ele sai do carro e pergunta o que aconteceu. Ela fala que não gostou nem um pouco da abordagem dele. Ele fala que não fez nada demais e já ela diz que eles estão em Nova York e que ali não se aproxima de uma garota assim. Mas em seguida ela se apresenta e ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta por que ela pegou tão pesado com ele no começo e também pergunta por que ela está segurando a mão dele. Ela pergunta se tem algum problema com a mão dela. Ele diz que não e fala que só achou estranho porque ela não parecia muito interessada no começo. Ela fala que gostou dele e como ela encosta no carro, ele pede para ela tomar cuidado para não arranhar o carro com a pulseira dela. Ela fala que tudo bem e pergunta se ele gostou da tatuagem. Ele fala que gostou muito e que ficou muito bem no corpo dela. Ele pergunta o nome dela e em seguida pede para ela dar uma volta. Ele fala que gostou do que viu e já ela pergunta se ele vai levá-la para dar um passeio. Então ele faz questão de abrir a porta. Onai começa o vídeo dizendo que tem uma garota muito linda se aproximando.
Ele pergunta se está tudo bem e em seguida também pergunta o nome dela. E como ela diz pra ele que tem namorado, ele pergunta se ela não pode fazer uma nova amizade. Ela diz que não e ele deseja pra ela um ótimo dia. Ele pergunta o que aconteceu e fala que não tinha visto ela se aproximando. Ela começa a falar com ele, mas ele fala que vai sair para conversar com ela. Ele sai do carro e pergunta o que aconteceu. Então ela pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair e também pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta por que ela voltou já que ela tem namorado, mas ela diz pra ele que na verdade ela não tem namorado. Ele diz que não foi isso que ela disse ainda há pouco. E já ela diz que às vezes ela precisa fazer isso para afastar homens desconhecidos. Ele pergunta o que fez ela mudar de ideia. Ela fala que resolveu olhar melhor e que gostou dele. E já ele pergunta se ela olhou para ele ou para o carro dele. Ela fala que voltou por causa dele e em seguida pede o número do Nair. Ele fala que é claro e diz que tentou conhecê-la porque ele a achou muito bonita. Ela agradece o elogio e depois que ele entrega o telefone para ela, ela fala que vai ligar para ele só para ter certeza que ele deu o número certo. Ele pergunta como assim e fala que com certeza ele deu o número certo. E como ainda assim ela liga para ele, ele fala que vai salvar o número dela. Ele pergunta de onde ela é e ela diz para ele que ela é de Nova York e que mora ali há pouco tempo. E em seguida ele também pergunta se ela tem algum plano para hoje. Ela fala que estava pensando em jantar com as amigas dela e em seguida pergunta se esse carro é dele. Ele fala que é claro que o carro é dele e em seguida sugere que eles continuem a conversa dentro do carro. E dentro do carro ele a convida para dar um passeio e ela aceita. Mas em seguida ele pergunta se realmente ela não tem namorado e ela diz que não. E depois de mostrar para ela um pouquinho do que a Lamborghini é capaz de fazer, ele fala que precisa parar o carro. Ele fala que ia convidá-la para ir para a casa dele, mas que pensando bem, ela é interesseira e que ele não confia nela. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso e se ele está falando sério. E depois que ela também pergunta se ele quer que ela saia do carro, ele fala que com certeza, porque ela é interesseira. Ela pede para ele esperar e pergunta por quê. Ele fala porque ela é interesseira e que não tem nada para agregar na vida dele. Ela pergunta se ele tem certeza que ele quer que ela saia do carro. E como ele diz que sim, ela fala que vai embora porque sempre tem alguma coisa melhor na frente. O vídeo começa com o Nate dizendo pra essa garota que ela tá muito bonita e em seguida ele pergunta o nome dela. E como ela não responde a pergunta dele, ele fala se ela não vai nem dizer o nome pra ele. E percebendo que ela segue ignorando ele, ele caminha em direção ao carro. Mas agora ela volta correndo e pergunta pra onde ele vai. Ele fala que está indo pra casa e pergunta por quê. Ela diz que gostou do carro dele e pergunta onde ele mora. Ele fala que ele tem uma cobertura não muito longe dali. Então ela pergunta se ela pode ir com ele, mas ele fala que ele ainda nem sabe o nome dela. Ela fala que o nome dela é Rachel e diz que é um prazer conhecê-lo. E depois que ele pergunta de onde ela é, ela diz pra ele que ela nasceu ali mesmo na área e que mora a uns 10 minutos dali. Ele fala que o nome dele é Nate e em seguida pede o número dela, mas ela pergunta pra ele se esse carro é dele.
Ele diz que isso é claro e fala que a chave do carro está na mão dele e em seguida pergunta se ela não está acreditando nele. Ele entrega o telefone para ela digitar o número dela e pergunta o que ela está pensando em fazer hoje. Ela diz que já tinha feito planos, mas se ele quiser ela pode cancelar. E em seguida ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela diz que sim. E assim que ela entra no carro, ele fala pra ela que vai ser sincero e diz pra ela que apesar dele ter deixado ela entrar no carro, ele tá achando que ela é interesseira. Ela responde dizendo que não sabe por que ele está falando isso e diz que ela não é interesseira e que ele está sendo muito desagradável. Ele fala que desagradável foi a forma que ela o tratou no começo e que já chegou a hora dela sair do carro dele. Ele deseja um bom dia pra ela e já ela dá um tchau pra ele e fala que ainda hoje ela vai encontrar outro dono de Lamborghini.